Todos estão bem? Estão mais tranquilos? Como que estão os neurônios? As mulheres não valem, porque tem 5 bilhões a mais, né? Então tem uma vantagem. Então nesta obra, A Fé Transporta Montanhas, por Maria Máximo e Carlos Bacelli, na biografia do Espírito, no final tem uma mensagem de Francisco Cândido Xavier para ela. E num dado momento na mensagem narra: a mediunidade ainda é apostolado de renunciação, de sacrifício pessoal sem condições. Por que ele quis dizer isso? Ainda é apostolado de renunciações, de sacrifícios e trabalhar sem impor condições. Porque quem compreende a mediunidade e quando entrega-se ao Cristo e integra-se com Ele, o trabalho com Ele é lazer, é prazer. Por isso o trabalhador na casa espírita que não tem essa consciência, ele assume compromisso, mas não se compromete. Ele é discípulo, mas não é apóstolo. Porque quem se compromete e assumiu responsabilidade não falta no trabalho, porque sabe que a sua própria renovação e evolução se dará através da tarefa que assumiu. Porque Deus encoraja os esforços, multiplicando 100 ou 1000 vezes a mais quando colocamos o nosso universo consciencial a serviço do semelhante. De modo que, a partir desse instante, nós vamos com facilidade escolher entre um filme, por mais belo que seja, a tarefa com Cristo. Vai ter um momento para tudo, porque se o trabalho com Jesus é lazer, quem trabalha com Ele vive num perpétuo lazer. Porque quem ama o que faz, segundo Emmanuel, não trabalha, porque ama o que faz. Se eu amo o que faço, eu não estou trabalhando. E se tem uma noção mais exata do que acontece num hospital, num lar, numa universidade espírita, nesta casa, por exemplo, e nas demais, faria um esforço extremo para estar aqui, nesse trabalho de solidariedade e fraternidade. Por quê? O nosso lar também é um posto de socorro, pode transformar-se numa universidade. Mas quanto mais eu dividir o conhecimento, o meu energismo com aqueles que necessitam, mais a minha consciência se expande. Porque todo o energismo que passa por mim, para chegar em vocês, ficam em mim, pelo menos em parte. E se eu negar a dividir o meu patrimônio, cada dia eu fico mais atrofiadinho. Houve uma época, por eu desconhecer a língua portuguesa, porque alguém com o primeiro ano primário incompleto assassina os verbos, trucida a gramática, e eu fiquei desanimadinho e recuei. E numa entrevista com Divaldo Pereira Franco, dizendo a ele da dificuldade, e ele afirma: Joana de Ângeles está me dizendo que a linguagem mais perfeita é aquela que você se faz entender. E Madre Teresa de Calcutá tem uma frase mais ou menos assim: quando se fala de amor, eu uso o máximo que eu tenho. Agora, quanto à linguagem, a linguagem que o outro vai me compreender. Eu falo a linguagem, ele vai me entender. Mas ele também disse: se esforce para aprimorar a sua fala. Como, por exemplo, quando surgiu a nova gramática, eu peguei num relance. Mas a gramática antiga é tão complexa, a nossa língua, eu acho que é a mais complexa do planeta. Tem hora que, por mais que a gente se esforça, atropela. Mas se alguma coisa ficar ilegível, pare na hora e questione: o que você quis dizer mesmo com isso? Porque em nossas traduções da literatura espírita de Allan Kardec, e eu não sei se são traduções ou interpretações, porque tem hora que a palavra está em indução.
e noutra está dedução, noutra tradução. E tem uma diferencinha básica. Outra hora, pegamos uma obra que está o homem é o corpo, quando na realidade, nas outras traduções, o homem é um pequeno mundo. O diretor é o espírito, o princípio dirigido é o corpo. Então veja a quantidade de informações que foram extirpada nessa tradução. E se não analisarmos pelo menos uma meia dúzia, como nós fizemos no livro, há citações do livro dos Espíritos que vocês vão perceber que até a metade uma obra, da metade para frente outra obra, dentro da mesma estrutura do parágrafo, porque desvirtua totalmente. Por exemplo, tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primitivo até o arcanjo que começou como átomo. Não disse que é. Começou como aquele fulano. Começou pelo átomo, por ali. Mas somente uma tradução da editora Opus, que já não existe mais, mas eu a tenho, que até um compêndio, uma bíblia com 7 obras num volume só. E na 26ª edição, me parece, que da Federação Espírita Brasileira, que vergonhosamente, até na atual, adulteraram. Lá está por ser átomo, e nas demais como átomo ou pelo átomo. Então são detalhes que alteram totalmente a compreensão, porque na obra Antologia dos Imortais, Adelino da Silveira, por Francisco Cândido Xavier, ele narra categórico: fui átomo. Ele não disse animei, fui átomo. Depois fui vegetal, fui animal. E posso completar com as minhas palavras, mais ou menos assim, mas o sentido é esse: hoje estou humano, amanhã estarei anjo. Porque do contrário, quando você for lidar com a folha de alface, não vai lembrar de Jesus: tudo que fizer a um dos mais pequeninos, é a mim que eu fazeis. E ali estão uma infinidade de seres pequeninos. Se você pegar uma folha seca, 1 centímetro linear, pega 1 centímetro quadrado, coloque em contato com a terra úmida, vocês vão perceber a eclosão de 15 milhões de vidas animais que estavam escondidas, experienciando no vegetal. Pequenos vermezinhos já saem caminhando. Então, quando entendemos que tudo é vivo, como nós colocamos logo no início do livro, os 5 pilares, então tudo que existe, existe em Deus. Fora de Deus, nada existe, porque não existe algo fora dele. Deus não é antropomórfico, um ser que, conforme a questão 14 do Livro dos Espíritos, cria a obra fora de si. Se Kardec estivesse aqui, não estaria na 3ª edição, estaria na 113ª, por exemplo. Porque se Deus é a causa e não é o efeito, onde está o efeito? Se Ele é o autor e não é a obra, onde está a obra? Que espaço é esse entre Deus e a obra? Então não estamos falando de Deus. E mais tarde, na obra Gênesis, Kardec corrige o próprio pensamento. Deus é a unidade. E ao mesmo tempo, dentro da unidade, a variedade. E Leon Denis completa na obra O Grande Enigma: somos expressões de Deus. Mas nele, como Paulo de Tarso já havia dito, nele existimos como individualidades, vivemos uma experiência e nos movemos daqui para ali conforme o processo encarnatório. Hoje aqui, depois ali e etc. Está mais ou menos claro? Esse módulo vai ser prático, porque nós queremos reconstruir uma realidade física. E vocês lembram? A nossa consciência sintetizando todas as nossas vivências. A vontade como a maior de todas as potências, que comunica que está a serviço da consciência, e para viajar até a mente, o consciente, ela precisa passar pelo nosso inconsciente e convencer esse povo que o que vai ser desenvolvido vai beneficiá-los. Eu estou indo levar essa encomenda para ser construída uma realidade na mente,
E o resultado, a resultante disso, vai ser dividido com vocês. Parte de vocês já estão lá no subconsciente, foram escolhidos para representar vocês, e tudo que acontecer no consciente vai promover primeiro quem está no subconsciente, e como vocês são frações, o subconsciente é fração de vocês, depois vai dividir com o restante. É como se um aluno, ou melhor, se um filho, se fosse no meu caso, dos 15 irmãos, só um iria para a universidade. E todos os demais trabalhariam para dar o sustentáculo. Só que tudo que ele aprendesse lá, ele já vai enviando pelos e-mails psíquicos, hoje os e-mails mesmo, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, dividindo com os que ficaram. Se fizer isso com equilíbrio, quando ele terminar o curso, todo mundo vai ser doutor em medicina, por exemplo, se fizer doutorado. Porque o conhecimento todos vão ter, só não vão ter os diplomas. E como no futuro próximo não vai pedir diplomas, vaga na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. De quê? De biologia. Qual o currículo necessário? Conhecer a matéria e ter didática para ensinar. Agora, adianta eu ter um diploma que às vezes eu até comprei, e na hora de lecionar eu não sei nem do que eu estou falando. E nesse sentido, a coisa mais incrível, quando você intenciona construir uma estrutura, a primeira coisa que você vai aprender é a lei que rege a própria estrutura. Então, se eu quero construir um átomo, eu preciso saber das forças que compõem e governam o próprio átomo. Porque do contrário, eu não vou ter noção de como fazer isto. Se eu sei que o meu magnetismo é a soma dos fótons originário dos elétrons, que nasceram dos prótons e tiveram a sua origem nos nêutrons, eu tenho uma noção do que vou fazer. Então eu posso agora mergulhar no núcleo de um átomo e fluidificar a água, por exemplo. E eu vou alterar a estrutura da água, porque eu estou indo lá com as minhas virtudes, e estando lá, a transfusão da minha alma por meio do meu magnetismo, os meus fótons vão interagir com esse núcleo atômico e vai transmutar esta energia inesgotável como nêutron, porque se uma porção for promovida, outra chega, e vamos aprimorar a estrutura próton, assim como os elétrons, e a produção de novos fótons, aumentando a nossa capacidade de doação. E interagindo com a água, com só uma gota, numa gota d'água já tem 9 trilhões de átomos. E cada um é um aglomerado de forças vivas. E segundo Gibran, conforme vocês já têm o livro, já perceberam, um átomo contém tudo que existe na Terra. Então, interagindo com um átomo, eu estou interagindo com o planeta Terra. Se eu interagir com um átomo, segundo André Luiz, eu estou interagindo com o Sol e o Sistema Solar. Se eu interagir com um átomo, no dizer de Joana de Angelis, eu estou interagindo com o universo. Porque um átomo é um universo em miniatura. Por isso que não precisa ficar preocupado em transformar o outro. Transforma-te e o mundo transformará. E caridade é isso, segundo Allan Kardec. Caridade é um processo de autoiluminação, como o Buda fizera sem mover um músculo, meditando, mergulhando para dentro do seu consciente, do seu subconsciente, do seu inconsciente, até chegar no superconsciente e tornar-se um com a sua realidade íntima. Mas normalmente queremos fazer isto, segundo Ramatiz, em Jesus e a Jerusalém renovada, pegando atalhos, ora alucinógenos, e eu estou falando de experiência própria, porque não pensa que nesses 8.000 anos eu quis fazer a coisa adequada. Estamos fazendo ou tentando fazer agora, sempre querendo pegar atalhos. E às vezes eu quero entrar no meu inconsciente para pacificar os meus tormentos, mas não compreendo o esposo, a esposa, os filhos, o chefe. Essa é a primeira lição. Segundo Ramatiz, se eu não dou conta de harmonizar-me com o entorno onde eu estou inserido, jamais eu entro na antecâmara, que é o meu inconsciente. Jamais eu chegarei aqui. Vou ficar do mundo mental para baixo. Mas se eu pacificar, se eu cumprir o meu papel no meio onde me encontro,
e estar em harmonia com esse meio, agora eu posso ir para a antecâmara e enfrentar diretamente, dialogar com o meu povo, fruto de milênios de informações. E passando por esse povo, agora eu falo com o Deus que há em mim. Agora eu posso dizer, eu e ele somos um. Mas dentro desse processo, se eu não tiver um corpo equipado para fazer o trabalho, como que eu posso relacionar-me com alguém se eu não tenho nem vitalidade, eu não tenho nem ânimo para encarar a pessoa que vai me caluniar, que vai me rechaçar e etc. Pelo menos eu tenho que ter músculos fortes para correr se ele quiser me agredir fisicamente. Agora, se eu não souber nutrir o meu próprio corpo, compondo uma realidade mais nobre e sutil, que eu ensino uma lição para vocês, desde que vocês me paguem uma mensalidade. Quem faz exercício na academia? Até que não são muita gente, então não vou vender muito meu peixe aqui não. Mas há mais de 30 anos eu faço um exercício que aprendi em artes marciais, por 5 minutos por dia, que me dá toda a vitalidade do corpo, a resistência, a leveza, a flexibilidade, apenas num único exercício. 5 minutos. E quem fizer por 5 minutos aqui, se já tiver o livro, ganha outro. E comprou o livro assim, pode ganhar o mais sofisticado, lá, que é mais fácil para estudar, o com aero, ou a espiral, como nós falamos no popular. 5 minutos somente. Depois a gente vai fazer o desafio. Quem quiser se candidatar, nós só vamos sentar sem sentar. Certo? Vocês já viram fazer. Sentar sem tocar em nada e ficar durante 5 minutos. Todos os músculos do corpo, todos do perispírito, a própria mente se exercita. Porque para conseguir isso, e aí nós queremos ficar horas, porque eu cheguei a fazer 8 horas de exercícios quando fazia artes marciais no exército. No exército já esfola a gente vivo lá nos exercícios. Né? O idoso pode fazer em pé? Oi? O idoso pode fazer. Ele pode diminuir um pouquinho mais, né? Mas a gente pega lá um exercício depois para o idoso fazer, que fica legal. De preferência deitar. De preferência. Você arrumou confusão, porque eu vou ensinar deitado para você fazer, que dá resultado semelhante. Dá para arrumar também. Então ninguém fica sem trabalho, não adianta alegar ignorância que não dá para fazer. Então eu preciso, em primeiro lugar, conhecer-me e saber do que necessito para viver em harmonia. Porque o excesso de energia no corpo não significa nutrição, como eu já disse a vocês. Então comer muito não garante qualidade nutritiva. É como eu estou na hora da refeição, porque tudo está em tudo. Tudo que existe é feito do psiquismo divino. E o átomo primitivo, o espírito com E minúsculo, chamado também de mônada, o amor é a reunificação das mônadas em unidades cada vez mais amplas. 2 ou mais já formam o amor, substância que vai gerar a vida. E quando chega no ápice, é a virtude, o amor que reúne e condensa todas as sublimes revelações, a lei. Então, numa faceta, ele é a substância que vai gerar a vida. Na outra, ele é a lei que organiza e mantém a vida. Por isso, dizer de Jesus, num dado momento, eu sou o pão da vida. No outro, eu sou a luz do mundo, a lei. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Estão entendendo? Então veja o exercício da mediunidade. É comunicar-se com espíritos ou comunicar-se com o próprio espírito. Essa é a função, segundo Allan Kardec. Enquanto não ocorre isso, a misericórdia divina, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, São Vicente de Paulo, capítulo 13, item 12, é para estimular o vosso zelo que Deus permite essa comunicação. Mas para vós bastaria Deus, que é o Deus interno, e a própria vontade. As comunicações existem para quem tem os olhos fechados e os corações endurecidos. E nós queremos a cada hora uma. Os espíritos nunca vão nos abandonar. O intercâmbio nunca desaparecerá. Porque Joana de Ângeles, na obra Entrega-te a Deus,
A primeira tarefa de um médium é a sua autoiluminação. A primeira. Mas a maioria, a primeira quer fenômeno de manifestação. Após a autoiluminação, o médium vai abraçar as tarefas mais simples que normalmente a soberba, a vaidade rejeitam. Lavar um banheiro, por exemplo, que é a coisa mais bela que tem. E aprender pelo menos a entrar num banheiro e deixá-lo melhor do que achou. Que aí não precisaria limpar. Viu alguma coisa, já. E após isso, abraçando as tarefas mais simples, melhor, nessas tarefas, Joana de Ângeles, mantém-se o intercâmbio para buscarmos as informações para levar o consolo, o esclarecimento, os estímulos para a libertação daqueles que nos buscarem. E ela não falou em momento nenhum de reunião mediúnica, falou que estão com seus dias contados. Porque médio é 24 horas por dia. Meia hora, 1 hora de exercício e depois vai para casa, não tem mais nada a ver com isso. Quer dizer, eu apliquei o passe em você e terminou a minha responsabilidade aqui. Aqui começou. Porque eu interagi com você e a intenção é que o meu energismo desperte o seu. Tudo que eu pensar, sentir, falar e agir vai refletir em você porque estamos conectados. A partir de agora. E não só por hoje, para a eternidade. Porque somos membros uns dos outros. Estamos no Cristo. Nele somos aperfeiçoados, conforme está em Colossenses com Paulo de Tarso. Somos células do teu corpo. E no mundo celular, como eu disse, se uma célula se revolta, o corpo inteiro vai perecer. Se uma mitocôndria dentro da célula parar de funcionar, que é uma usina de força, a célula começa a morrer. Se um vírus que trabalha dentro da mitocôndria, em harmonia, ajudando a parar, fizer greve, ela se desequilibra e aí uma reação em cadeia. E vocês sabem que, dependendo do poder de virulência de um vírus, ele derruba um homem em poucas horas. E eles são criados pelo nosso modo de pensar. Vírus e vibriões psíquicos, larvas mentais, segundo Joana de Ângeles, que atacam o próprio Criador, atacando a célula no seu citoplasma, como eu disse, e atacando em especial o seu DNA. Está lá na obra Dias Gloriosos. Então, quando compreendemos melhor a nossa realidade, nós vamos fazer algo simples, como Joana de Ângeles nos ensina, que as ideias enobrecedoras e os planos de futuras ações benéficas são portadores de energias equilibrantes, que recompõem os complexos campos celulares, harmoniza-os e aumenta-lhes a produtividade. Página 348, pega, Joana de Ângeles. Ideias são pensamentos somados. Vários pensamentos formam as ideias. Várias ideias, os planos para a composição dos ideais. Então, ideias enobrecedoras, segundo a autora, planos de futuras ações benéficas, são portadores de energias equilibrantes, que reorganiza os complexos campos celulares, harmoniza-os e aumenta a produtividade. E ela segue: o indivíduo deve concentrar-se numa visão saudável, projetando-se no tempo em condições de equilíbrio, vendo-se daqui a pouco em equilíbrio, vendo-se recuperado, assumindo responsabilidades, ou seja, fazendo aquilo que pretende ou desenvolvendo as atividades que pretende encetar, concretizar. Não é tão difícil. Então, ideias enobrecedoras, eu começo a idealizar alguma coisa, fazer planos. Quando eu estou idealizando e fazendo planos, eu estou aqui no campo mental. E se é sincero, a vontade vem até a mim. E ela está a serviço da consciência profunda. Vai levar a minha encomenda até a consciência, o meu plano. Vai receber novas intuições que vão fecundá-la, e quando ela aproximar da mente, entrega-me a encomenda com o nome de pensamentos. E segundo a minha inteligência, o meu poder imaginativo, as virtudes que eu pedi para encarnar, porque ela está trazendo no pensamento algo que eu pedi: paciência, docilidade, compaixão. Agora, esse sentimento na estrutura do pensamento é que vai dar vida. A inteligência, a imaginação só dá forma. E agora eu começo a criar a realidade que pretendo.
Então, se eu quiser exercitar o entendimento, que é o contrário da intolerância, então, tolerância ou entendimento, a virtude oposta para compreender aquele intolerante, e existe até no nosso corpo a chamada intolerância alimentar. Vocês sabem a causa disso? É a coisa mais simples de entender. Então, meu corpo não tolera tal alimento. É ele que não tolera ou o alimento que não me quer? Porque eu não sei trabalhar com ele. Porque se eu necessito do alimento e meu corpo rejeita, é porque eu não sei lidar com ele. Eu quero fazer menos do que ele já sabe fazer e não crio elementos de promoção. E se eu já tenho o suficiente e o meu corpo rejeita, então se eu já tenho em excesso, para que trazer mais? Porque se a pessoa vive muito bem sem a lactose, por que insistir? Agora, se ela está morrendo por falta, fazer as pazes, que nós temos o caso de uma criança, intolerância e necessitava, e buscamos na ficha consciencial, na encarnação anterior, ela negou para os seus agregados, para os filhos deles, o leite e preferia jogar ou dar para os porquinhos. Não que eles não mereçam leite, mas as crianças necessitavam também. E pedimos para que ele adotasse uma criança e pagasse com o seu dinheirinho, porque ele ganhava uma mesada. E assim que ele adotou a criança, fazendo as pazes com a estrutura leite, ele sarou da intolerância. É um dos meios da autocura. Então não é só fazer o exercício bonitinho que a gente faz aqui na Casa Espírita, depois na ação. Então aqui nós fazemos uma programação. Imagine o órgão. Agora o que eu vou fazer com o órgão lá fora? Aí eu imagino meu coração sereno, aí você pisa no meu calo. Aí eu construo adrenalina para dar um chute na sua canela. Desorganizo todo o meu coração, porque vai enrijecer a parede das minhas artérias, vai diminuir o calibre. E agora eu já falo que estou com hipertensão. Uma hipertensão. Aí eu quero sarar com remédio. Não dá certo. Ele vai criar um mecanismo, mas vai segurar só durante o efeito. E o que organiza alguma coisa, desorganiza meia dúzia, vocês sabem disso. Mas se eu desenvolver a docilidade, a mansuetude, a ternura, eu vou criar a insulina e outros hormônios correlatos. A parede das artérias vão começar a ficar mais flexíveis, aumenta o calibre, a circulação volta à normalidade, aí eu não fico hipertenso, mas calminho e etc. Agora, nós queremos enganar-nos, nada contra, porque já fui médico. A medicina também é de Deus, é o que eles têm para ofertar para nós. Agora, se o médico estuda o físico, o psíquico, o emocional, o moral e o espiritual, vai perceber que a palavra de um médico interfere no seu físico, se nobre, e no moral do paciente. E motivando o moral se transformar, cura o corpo. Como fez o Dr. Calais, registrado por Allan Kardec no mês de junho, na Revista Espírita de 1866. Então, se o médico soubesse o valor do magnetismo das palavras, ele curaria os pacientes com as palavras, que transporta para dentro de quem me ouve, segundo Emmanuel, parte do meu espírito. Ou segundo Ramatiz, pulsos vibracionais que vai ao âmago da sua consciência, lá no suprassumo. E vai ficar, conforme a minha conduta, que falei, vibrando e trazendo, fazendo eclodir a sua potência até que você cura-se. Está mais ou menos claro? Então, para qualquer dificuldade que estejamos passando, estamos falando isso há quase 3 décadas, mas como agora já chegou na física quântica também, então está aqui a estrutura desequilibrante hoje. Mas segundo Pietro Baldi, é um fenômeno que está acontecendo hoje, que pode ser analisável em suas causas. Eu posso voltar no tempo. O espírito não está no espaço-tempo. Recuar ou avançar para ele é moleza. Então eu vou pegar os elementos envolvidos que estão causando a perturbação hoje, levá-los lá na causa, corrigível em seu desenvolvimento, porque eu estou reprogramando, estou recuperando, controlável em seus movimentos de renovação, porque agora eu vou trazer para uma nova ação, renovação, renovar a ação.
Então estou recuperando o equilíbrio, refazendo o contexto, porque assim não deu certo, o efeito não está agradável, eu posso refazer o caminho, e é esse o processo da autocura. Então todas as vezes que surge uma perturbação no meu consciente, a causa está no meu inconsciente. Porque o subconsciente é o mais harmônico que eu tenho para governar-me, se eu não interferir nele. E quando eu busco no inconsciente, eu vou perguntar: por que vocês estão me perturbando? Você prometeu produzir tal coisa antes que te pedíssemos, e você esqueceu do compromisso que assumiu. Então por isso nós estamos te cobrando, invadindo o seu espaço. E se não mudarmos, eles assumem o comando, e quem governa agora é a depressão, a síndrome do pânico, e etc, etc. Diga aí, meu amor. Eu queria saber se através você da queria hipnose... ou quer? Quero. Vamos. Quero saber se através da hipnose você consegue fazer essa reprogramação. André Luiz, se nós hipnotizamos visando uma terapêutica, uma criatura, com mais facilidade hipnotizaremos as nossas células. E hipnose significa: eu posso. Se você permite, então chega para lá. Eu assumo o seu corpo, a sua mente. Hipnose é isso. Agora eu sei fazer. Se eu sei como terapeuta, porque como mecânico eu sei consertar o carro, eu conserto o seu carro. Agora você sabe dirigir, porque você estragou o carro. Quer aprender a dirigir correto para não estragar de novo? Porque se eu hipnotizo, reprogramo, a pessoa não muda, estraga tudo de novo. É como eu faço uma belíssima sessão de acupuntura, energia coagulada gera dor, e a dor está te atormentando. Nós vamos descoagular, desbloquear, a energia vai fluir com tranquilidade, vai aliviar, você não muda o comportamento, daqui a pouco você está lá para eu te espetar outra vez. Até quando? Então todas as terapêuticas são válidas, mas as que funcionam é aquela que a criatura quer aprender a se conduzir a partir dali. Então eu reorganizo com as técnicas alopáticas, homeopáticas, fitoterápicas ou qualquer outra terapêutica. O efeito. Agora a causa só pode ser mudada pelo condutor da espaçonave. E enquanto não corrige-se as causas, não desaparecerão os efeitos. E quando a pessoa não tem esse... E quando a pessoa não tem esse jeito de mudar esses hábitos, essa força, não tem essa força. Por mais que ela faça todo terapia, cursos, enfim. Então vamos lá. Ela não tem ou não quer? Porque você disse, por mais que ela faça cursos, tenha o conhecimento, uma coisa é você ter o conhecimento, outra coisa é você querer viver o conhecimento. É muito diferente. Manuel Filomeno de Miranda, na obra Tormentos da Obsessão. Uma coisa é você pensar, outra muito diferente é você sentir o que você pensa. Outra é você falar, e muito diferente é você viver o que você fala. Então se a pessoa alega que está com dificuldade é porque ela não quer. Isso é um amigo espiritual nosso chamado Dr. Hans. A pessoa chega lá queixando-se: eu não aguento mais sofrer. E queixa. Fala: quando assim dizem, porque não quer curar-se, quer chamar a atenção da piedade alheia, ou quer a piedade alheia. Porque quando quer, pede a receita. Eu estou aqui e quero me curar-se. Você pode facilitar orientando-me? Porque Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, como professor de medicina, como cientista, como espírita consciente, fala: a função do médico é diagnosticar, entender o que está acontecendo e apontar os caminhos. A de curar-se é do paciente. E o remédio não cura, ele fala, ele vai segurar, porque são bloqueadores, anestesiantes ou estimulantes. Vai depender da conduta do assistido querer resolver a sua situação. Por exemplo, Pietro Baldo fala que nós negociamos com a dor. Você sabe que se comer tal coisa, daqui a pouco o seu corpo vai ficar dolorido. Mas na hora que está comendo tal coisa é um prazer
Então vamos falar, depois eu negocio com a dor, agora eu vou me refestelar aqui, às vezes até além da conta, e depois dor dilacerante. E uns amigos também dizem, resista, porque vai haver dor a curto prazo, porque o corpo vai doer com vontade de comer. E depois prazer a longo prazo, porque ele vai te agradecer porque você não comeu. Mas às vezes nós cedemos ao prazer transitório e depois dor a longo prazo. Eu tive um problema de saúde que durou, posso dizer, mais ou menos 7 anos. Durante 7 anos, eu não sabia o que era um dia sem sentir dor. Então, eu tive problemas de fibromialgia, que me levava a ficar travada, e eu ficava internada a cada 3 meses. Ficava de 7 a 10 dias, tinha que tomar morfina para poder aguentar a dor. E fui desenvolvendo outras doenças, retocolite ulcerativa, tumor de hipófise, e tinha que tomar remédios, e diziam que esses remédios seriam tomados pro resto da minha vida. E eu comecei a achar injusto num determinado momento, porque eu percebi que eu aceitava aquilo com muita cordialidade. Aceitava cada injeção, cada sofrimento que eu passava sem revolta. Eu nunca me revoltei. Mas chegou um momento que eu senti que não era justo. Falava assim, eu sou filha de Deus, por que eu tenho que sofrer? E eu não quis mais o sofrimento. Eu resolvi dar um basta naquilo. E entendi que essa cordialidade não era uma coisa só com a minha doença. Eu não sabia me impor na vida. Eu não sabia dizer para as pessoas aquilo que eu sentia. Tudo eu guardava, tudo eu ia guardando. Quando eu mudei esse comportamento e eu disse que eu não aceitava mais a doença, eu me libertei de tudo. Já faz mais de 8 anos que eu não sei direito nem o que é pegar uma gripe. Eu parei de tomar os remédios porque eu coloquei realmente na minha cabeça, eu não tenho mais essa doença, eu não vou tomar remédio. Quando chegou na época de fazer o exame do tumor de hipófise, retocolite ulcerativa, eu fiz, porque já estava marcado pelo médico, e o médico falou, é como se você não tivesse nada, mas não para de tomar o remédio, porque o remédio está mascarando a doença. Mas eu não estava tomando mais o remédio, e nunca mais eu tomei, e nunca mais eu olhei para trás e fiquei me perguntando, será que isso vai voltar? Será que eu vou voltar a ser doente algum dia? Não, eu agradeço todos os dias por ter saúde e vivo com saúde. Faço muitas coisas hoje e eu sempre me digo, eu não tenho tempo para ficar doente, eu não tenho tempo para pegar uma gripe, eu não tenho tempo para nada. Tenho tempo para poder viver. Então, quando você fala aí da vontade, a minha vontade ela não foi suficiente durante um tempo, porque eu aceitava aquilo. Mas quando eu disse que eu não aceitava mais, a minha vontade foi maior. E para mim deu certo. Graças a Deus. Obrigado, querido. E dá certo para todo mundo que assim se comportar. Porque Joana de Ângeles... Alguém tem o Evangelho segundo o Espiritismo aí fácil? Dá para pegar? Joana de Ângeles, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, na lição Paciência, abre no item 26 do capítulo 5. E você, se possível, vem ler para nós. Ela narra que dor é bênção e Deus a envia somente aos seus eleitos. Naquele momento você foi eleita porque você se achava o máximo. Vai ver que você tinha isso no seu psiquismo inconsciente lá. Joana falou, você não leu a outra lição dela no mesmo Evangelho, porque muda já totalmente na próxima lição. Veja a evolução do pensamento de um espírito, porque na segunda lição ela já narra. Não é Deus que retira daquele que tem pouco, é o espírito negligente e descuidado que perde o pouco que lhe foi confiado. Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem, multiplicando 100 ou 1000 vezes mais. E no item 26 do capítulo 5, veja o que está lá. Vamos lá, em alto e bom som para todo mundo. Provas voluntárias, verdadeiro silício. Perguntar se é permitido abrandar as vossas próprias provas. Essa questão leva a esta. É permitido aquele que se afoga procurar se salvar? Aquele que tem um espinho cravado a retirar? Aquele que está doente chamar o médico? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil,
precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar sem lamentação as consequências dos males, que não se podem evitar, em perseverar na luta e não se desesperar se não for bem sucedido, mas não um desleixo, que seria preguiça mais que virtude. Obrigado, querida. E agora? Então a situação acontece para nos desafiar a inteligência do que nós estamos dispostos a fazer para corrigir a causa. Então, mas aí vem de encontro aquilo, a gente vivendo no planeta de expiações e provas. E o merecimento, onde é que entra aí? Porque nós temos essas doenças que temos que superar. Eu supero, ela superou, né? E como a própria lição está falando. Mas nós temos que ter o merecimento, é um merecimento divino, eu vejo, de a gente superar essa doença, não é? Vamos lá. Na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, assim como no Livro dos Espíritos, fala de 5 categorias de mundos. Mundos primitivos, de provas e expiações, de regeneração, mundos felizes, celestes e divinos. E eu pergunto a vocês, já que tudo está em tudo, em qual mundo desse vocês vivem? Vocês vivem nesse? Eu estou a caminho dos mundos felizes, que estou me regenerando há muito tempo. Se vocês quiserem continuar no provas e expiações, fiquem à vontade. Mas eu estou a caminho dos mundos celestes e divinos, vivendo já com tranquilidade muitas experiências nos mundos felizes e em plena regeneração. Então, merecimento, segundo Carlos Souza Pastorino, é barganha. Então, eu faço tal coisa para merecer tal coisa. Evolução não é o que sabemos, nem o que dizemos, tampouco o que fazemos, porque evolução é vivência. Paulo de Tarso. Mesmo que eu falar a língua dos homens, todas, dominar todas as ciências, ter a fé a ponto de transportar montanhas e falar até a língua dos anjos, dominar as ciências espirituais, se me faltar transformação, caridade, que é a iluminação de si próprio, amor, de nada adianta conhecimento. E eu posso doar tudo o que possuir ou tudo que estiver sobre minha responsabilidade. E quando mais nada tiver, ofertar até o meu próprio corpo para ser transformado em energias para os que carecem do necessário. Se me faltar transformação na ação, de nada adianta. Então é a transformação da conduta que soluciona a causa. Por exemplo, Segismundo, na obra de André Luiz, no capítulo 13, ele deu um tiro no coraçãozinho de Adelino, que poderia agora ser o seu futuro pai. Só que o buraquinho foi no perispírito dele, Segismundo. Ele que voltaria com a falha cardíaca, e se ele não tomasse boas resoluções na sua infância, na época aprazada do chamado karma eclodir, do efeito daquela causa eclodir, se ele tivesse modificado a causa, ele teria uma leve alta ou queda de pressão. Mas poderia ser um infarto fulminante se não houvesse mudança. Então, corrigindo a causa, Leon Denis, na obra O Problema dos Destinos e da Dor, desaparece o efeito. Todas as dores, todo o sofrimento humano tem a sua origem no orgulho e no egoísmo, segundo Leon Denis. Cessando a causa, desaparece o efeito. Emmanuel já tinha trazido a lição, acho que Leon Denis não prestou atenção no Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que o egoísmo é filho do orgulho. Então só tem um cabra para a gente trabalhar: orgulho. E humildade é o alicerce de todas as virtudes. Se eu trabalhar a humildade, o orgulho se transforma em humildade e desaparece todos os meus tormentos. Então, quando a situação ocorre, como foi o nosso caso, eu só tinha 2 meses de vida. Agora, quem tomava 36 litros de um refrigerante que derrete ossos, queria o quê? Eu não vou falar para vocês o tanto que eu comia, porque vai que vocês me convidam para almoçar e pensa que eu comia, que eu ainda como daquele tanto e não vão me convidar.
mais de 1 litro de refrigerante em cada refeição. Mais de 5 litros por dia. Chegou o momento, pé na cova, deixei do refrigerante, deu uma melhorada. 25 anos depois, a hora que eu estava pronto, agora veio o efeito. A estrutura óssea começou a desmanchar, em especial a coluna vertebral. Se eu tivesse aceitado como se fosse um karma que eu tinha que sofrer, eu teria ficado na cadeira de roda e não seria como estaria hoje. Mas como quem falou que não tem tempo para adoecer? Você, né? Eu não tenho tempo para isso não. Apresentei o meu projeto de trabalho, o energismo segundo o projeto apresentado chega, a reconstrução ocorre porque eu corrigi a causa, porque eu já tinha deixado de tomar o refrigerante em excesso, só que eu ainda estava comendo em excesso e coisas indevidas. Fiz a reeducação alimentar, o projeto de trabalho com o Cristo e a cura, entre aspas, a reconstrução aconteceu em 1 mês e meio, mais ou menos. Então a situação sofrida é por conta de uma causa deprimente lá atrás. Se eu corrijo a causa, não tem mais sentido. O amor que eu faço hoje cobre a multidão de pecados. Então o mérito, é o que você viu na leitura, é de acordo com as obras que a gente começa a desenvolver. É só assim, eu fiquei um pouco confuso, que eu vejo assim também, eu acredito que todos aqui na sala veem assim também, que o merecimento está ligado diretamente à transformação. E todos aqui têm que aproveitar amanhã a Páscoa na transformação de cada um. Nós temos que nos propor a isso, né? Aproveitar esse dia de Páscoa. Mas aí a barganha que eu não entendi, que eu vejo assim também, como eu acho que todos aqui veem, que o merecimento realmente está ligado à transformação nossa, transformação para o bem, lógico, né? Esse seria o ideal, mas eu sou aquele que ainda fazia promessa para ser curado. Vou te falar só uma que eu fiz. Eu fui até a igreja de Aparecida, levei a minha faixa preta e entreguei ela para Nossa Senhora para ela consertar os meus joelhos. Isso é barganha. Agora, quando eu me propus, deixando o karatê e fazer a ginástica moral, o corpo sarou. Então hoje eu posso com tranquilidade fazer isto, né? E depois erguer, porque quem tem que abaixar são as articulações e a musculatura. Eu não vou pegar algo no chão, porque essa não é a função da coluna, se eu quiser preservar. Então quem vai agachar é essa estrutura. Agora eu vou pegar, vou fechar o fôlego, ou puxar o ar para dentro. Né? Já está cansado só de... Então mudou a causa, desaparece o efeito. Então não tem que barganhar, porque normalmente a gente vem na hora de receber o passe, faz 1001 promessa para receber que é benefício. A hora que chega ali fora, está na Bíblia inclusive, a pessoa foi até Jesus, todo dolorido, ele aliviou as dores, ela sai lá fora, tropeça num que estava na fila, cego, e como tropeçou e caiu, deu uma surra no cego, e aí fica mais dolorido do que antes. Aí volta lá e fala, negativo, você tinha uma infinidade de coisas, eu aliviei, você não teve condição de perdoar quem você que fez a provocação, tropeçou no outro, ainda surra o outro. Então eu vejo isso. Então está aqui a situação, eu posso fazer uma análise da causa se eu tiver condição. Mas eu posso perguntar, como Paulo de Tarso fez, o que queres que eu te faça? Ele nem perguntou o que eu fiz, porque ele falou, você está me perseguindo, caboclo. Por quê? Ele nem quis fazer uma retrospecção. O que queres que eu te faça? E mudou o comportamento dali, porque cada atitude agora corrigia os equívocos. E é assim que normalmente faço. A dor me visita, hoje ela nem visita. A hora que ela está lá na esquina, já entendi o seu recado, já estou fazendo as reformas. Pode ir avisar outro, mas não precisa ela vir me dilacerar. Agora, se eu exceder na alimentação, o corpo dói e dói até a alma. Basta exceder um pouquinho ou comer o que ele não necessita. Por isso que antes de comer alguma coisa, eu pergunto e eu mostro para o corpo.
Se ele olhar todo mundo e não sentir vontade de nada, com os olhos já trouxemos o que era necessário para o corpo. Naquele momento eu não como. Eu como se eu tiver fome. Se não tiver fome, eu não como. Como hoje, só tomei água que nós tomamos aqui. Em casa nem tomei. E não fico com fome. Eu posso falar para vocês o dia inteiro. Eu não sei como será a segunda-feira, né, Alexandre? Porque foi na quinta-feira, foi 5 programas de rádio e TV, ainda palestra. Foi tranquilo. Agora, segunda-feira, nós vamos entrar no estúdio, gravar 3 programas de manhã. E sai do estúdio da TV e grava 2 na rádio. Volta para a TV e grava mais 2. Volta para a rádio e grava mais 3. E depois a palestra. Não sei se a gente vai ter pique. Mas eu programei para chegar inteiro lá no final. E a assistência espiritual é proporcional ao esforço bem direcionado. E não falta energia. Agora, se eu fizer corpo mole, será que vai dar? Será que não vai? Você não faz, então, 3 refeições por dia? Você come quando tem fome? Como quando tem fome. Às vezes passa o dia todo sem comer. Por que você não falou isso antes? Não sobrou um pedaço de bolo? Mas é a misericórdia ali, sei lá, mas já que o povo estaria, então tinha que comer. Né? Então, esse fato que você falou agora, eu fico o dia inteiro sem comer, só como quando eu tenho fome. Eu sou assim. E a família pega no pé, porque você não come, você fica o dia inteiro na rua, você caminha, você faz isso, faz... Eu só como quando eu tenho fome. Então, esse é o certo? Esse é o certíssimo. Isso é consciência. Nem só de pão vive o homem. Se você ouve boas músicas, é alimento. Se você alimenta-se de boas leituras, alimento. Se você assiste bons filmes, ou tudo que você observa com bons olhos, você está alimentando. Alimento é tudo que entra no nosso psiquismo. E tudo que entra em nosso psiquismo é informações. Alimento é informação. A ciência chegou a essa conclusão. Então, se eu te servir um copo d'água, a água registrou o que eu pensei, o que eu senti, o que eu falei e o que eu vivo. Eu estou transportando o meu mundo para dentro do seu. Informações. Por isso que nós vamos comendo a cada dia menos, conforme nós vamos espiritualizando. Essa tese é de Kardec em Obras Póstumas. Se o pensamento sutiliza e os sentimentos morais acompanham, o corpo sutiliza e não necessita mais de tanto e nem alimentos densos. Ele vai pedindo menos e cada vez mais sutis. Por isso que a gente vai viajando da proteína animal para vegetal, para mineral e até viver do ar, da luz, como o indiano vive desde os 11 anos de idade, e está aí com 90 e poucos anos, sem comer, sem beber, só respira e se banha da luz do sol e a meditação. Sebastião, o açúcar tem que ser abolido definitivamente das nossas vidas, né? Vamos ver. O açúcar deve ser abolido definitivamente de nossas vidas. Porque eu sou dependente do açúcar, preciso sempre de um docinho por dia. Então vamos lá. O que você acha? Vamos, eu não acho nada. Eu tenho certeza do que eu vou falar. Poderia dizer, o açúcar pode até ser, mas a docilidade nunca. Porque quando necessitamos muito do açúcar, porque falta docilidade na nossa própria vida. Vamos lá. Tudo que existe tem açúcar. Tudo tem o açúcar. Mas se eu necessito, pelo menos saber qual açúcar e a quantidade. O refinado, que está quase em tudo, nos refrigerantes, etc, etc. Cal virgem, mais ou menos 30%. Soda cáustica, enxofre, etc, etc. O cristal ainda é feito por centrifugação, clareado com soda cáustica, com enxofre e com outros elementos. Já perdeu 90% dos seus nutrientes. O refinado não tem nada, só elementos agressivos. O outro ainda tem uns 10%. O cristal é um subproduto do demerara, que é clareado naturalmente, que ainda perde por conta do clareamento, mesmo sendo natural, ainda perde, mas permanece uns 80% dos nutrientes, perde uns 20%. E o mascavo, se realmente for um açúcar de qualidade, tem a sua completude, que é mais de 20 tipos de alimentos ou elementos nobres úteis ao corpo. Mas quantidade é o que precisamos ver. Por exemplo, Allan Kardec, na obra A Gênese, ele narra: quando você come um pedaço de pão,
um legume, você está comendo sangue ou carne? Fala alto aí. Não dá para saber. Ele está lá. Mas agora você mastiga o pão, você mastiga o legume. O estômago dá continuidade, o duodeno, os intestinos finos. Agora começa a absorção, leva para o fígado. Quando retorna, já não é sangue? Já não é carne? Deu para entender? Então, quando entendemos essas realidades e entendendo de fato a nossa necessidade, lá também ele narra, você chupa a uva. Vamos supor que você é daquela que foi na onda, que tomar uma taça de vinho por dia vai ajudar o seu coração. Você foi na onda para comprar o vinho do caboclo, etc. Mas Kardec fala, se você chupar uva, você trouxe basicamente para dentro do seu corpo água e açúcar. Daqui a pouco o açúcar fermenta e transforma-se em álcool. Esse é o que você precisa. É o que eu preciso. Mas chupando a uva. O industrializado vai criar elementos viciosos. Quem quiser tomar, continue tomando. Não estamos proibindo, porque o Espiritismo não proíbe nada. Mas quanto mais natural e dermos o trabalho ao corpo para que ele faça o que ele necessita, der a matéria-prima o menos adulterada possível, o melhor para o corpo. Então o ideal é você diminuindo a quantidade e mudando desses elementos e o mínimo. E hora de comer doce não é depois da refeição. Hora de comer frutas não é depois da refeição. Frutas se comem em jejum, porque ela digere muito rápido e basicamente o estômago faz um trabalho rapidinho e entrega para o duodeno. É a partir dali que ela já começa. Então meia hora antes você pode comer uma fruta tranquilamente, que meia hora depois já não está mais no estômago e já vai ter o espaço para outra alimentação. Mas após, no mínimo, 1 hora depois. E aí nós colocamos a salada, coloca manga, coloca morango, coloca... Para quê? Porque vai apodrecer, porque o processo seria muito rápido, e como está tudo misturado, vão morrer por nada e complicar o processo da digestão. Ou termina de comer, agora sobremesa. Não estava tudo sobre a mesa? E precisa de mais, porque o açúcar vai fermentar e vai complicar todo o processo digestivo. Quer comer o doce, coma 2 horas depois, e pouco. Faça como um amigo que foi visitado pelo diabetes, ele pega uma colher de chá de doce e passa a língua e sabe que a saciedade está aqui, passa de novo e daqui a pouco ele fala para a esposa, pode guardar porque não aguento mais de tanto comer doce, já está arrepiado e não comeu nem a metade da colher, porque é aqui que está com aquela loucura, com a vontade, não é o estômago. E a gente come muito rápido, enche o estômago e depois fica com dor na consciência. É essa a estrutura do paladar que normalmente pede. E o cafezinho? O cafezinho. Porque depois vem o cigarrinho, né? Exato. O cafezinho. Eu já derrubei a mata, já arei a terra, já plantei, cultivei, colhi, limpei no pilão, torrei no torrador, moí naquele moinhozinho. E sei fazer, e café não se eleva a temperatura até a ebulição, para começo da água. 80%, 90% no máximo, e da fervura. E não se coloca o pó dentro da água. Coloca o pó lá no coador e a água em cima do pó, para que ela não queime e não destrua seus elementos. E como você falou, café é café, não é café com açúcar. E nem açúcar com café, que é o que a maioria toma. E café é tomado in natura. Ou eu comia ele lá no pé, porque a gente pegava as frutinhas vermelhinhas lá e já garantia. Ou após coar, sem açúcar, como meu pai nos ensinou, saber degustar, porque o paladar vai dar o sabor conforme a sua educação, conforme encontramos em Kardec. O sabor depende da educação do paladar. E 6 a 8 dias no máximo, tomando o café amargo, ele fica doce. Vai ficar adocicado. E se tiver dificuldade, pega a frutinha do milagre, porque a natureza produziu para nós. Vocês chupam uma frutinha antes, depois pode comer o limão, ou tomar o café, ou tudo que é azedo e amargo vai ficar docinho. Então ela trabalha as papilas linguais, ou o processo
do paladar como um todo, na estrutura da boca. Você come uma frutinha só, a fruta do milagre. Parece uma acerola, mas menorzinha do que a acerola. E agora, tudo que você comer azedo ou amargo está doce, se precisar desse artifício. Mas o ideal é criarmos as condições educativas e trazer o café sozinho, carreira solo. Porque se não soubermos fazer a combinação do alimento com o outro, um pode transformar, porque o açúcar destrói praticamente tudo que tem no café e ainda a combinação dos dois complica, certo? O sem açúcar é o ideal. E cigarrinho não tem nada a ver com isso. É um hábito que criamos. E você pode falar para a turma lá que foi quase 4.000 elementos corrosivos que transformaram no cigarro, que vai detonar se não detonar nesta, fica para a próxima. Traga os elementos do fumo in natura. Fala, pode exalar aí no ar, eu vou trazer vocês através do ar. Trago os 4.000 separados, só que todo mundo vem em formato de átomo. Eu é que vou montar a estrutura que eu quiser. Eu aceito todos vocês, não estou negando trabalho para vocês. Agora, não é no formato que vocês foram criados para viciar, é no formato que eu quiser fazer. E aí? Esse é o comando. Esse é o comando, e aí acontece tudo naturalmente. Vamos lá. Eu queria perguntar a respeito. Você queria, já estou. A respeito do câncer. Ele é uma doença causada por fatores de alimentação, sol, essas coisas, ou uma doença kármica? Porque nunca se teve tantas pessoas com câncer, né? Atualmente. Karma existe ou a palavra está equivocada? Não, eu acho uma aprovação. Pega lá, karma. C-A-R-M-A. Muda o R para L e diga para mim o que fica. Calma. Isso é o que precisamos. Então veja, quem leu o livro no capítulo 9 perceberam que o câncer não é algo físico, é um bacilo psíquico. Há milênios eu posso ter movimentado, o menor movimento chama-se irritabilidade. Eu comecei a irritar, movimentar o energismo chamado psiquismo divino espírito, e eu comecei já a criar o câncer. É tudo que eu faço em dissonância com as leis. Ele nasce num ambiente ácido, de amargura, de tristeza, de depressão, de mágoa, de ressentimento, de dentro para fora. E agora dos alimentos ácidos de fora para dentro. O que vai aos micro-ondas, está próximo a aparelhos celulares, e etc. E alimentos com as combinações indevidas, sem a vitalidade devida, nós criamos um alimento tóxico de fora para dentro também. Mudou a ambiência, tornando-se alcalina de dentro para fora a estrutura, com alegria de viver, gratidão pela vida e esperança de melhoras, que fortalece o sistema imunológico em 300.000 vezes. Tornando-se alcalino de dentro para fora, o bacilo psíquico morre, porque agora novos alimentos. Ou ele se alimenta de ternura, lembra do alimento pelas emoções na leitura inicial, ou ele se alimenta de tristeza e continua do jeito que está, ou de alegria, para que ele mude a sua estrutura, se renove. E de fora para dentro, a alimentação mais vitalizada, mais alcalina possível, sabendo combinar os alimentos. Alimentos ácidos separados, alimentos não ácidos separados. Combina um ácido com um não ácido, um morango com a maçã, ele detona a maçã e às vezes os dois transformam-se em venenos. Seu salada de fruta nem pensar? Para mim, nem pensar. E se você tem a necessidade por hábito, pega pelo menos maçã, mamão, banana. E come um por vez? O ideal é um por vez. Eu só como banana. Pois é, então você come a banana hoje, ou mais tarde você come a maçã, depois você come a pera. O ideal é que cada um faça o seu processo. E depois aprendendo a combiná-los. Se combinar os não ácidos, você já tem uma vantagem. Porque a gente faz para agradar o paladar. Porque a maçã em pouquíssimos minutos ela começa a oxidar. A banana também. Então se você corta e já come na hora, tudo bem. Mas se deixar para depois,
por exemplo, você, ainda depois de tudo isso, você pega lá a laranja ou o suco de laranja e põe. Se fizer isso para comer na hora, menos prejuízo, porque a laranja vai evaporar e vai levar todo mundo que quiser ir com ela dentro de meia hora, por exemplo. Não, mas aí pode fazer? Você pode até fazer para agradar o paladar, porque laranja se chupa ou se toma o suco, porque o ideal é comer a laranja 1 hora após a refeição, porque é baseada, ou a sua estrutura da vitamina C vai ajudar a assimilação do ferro, do que você comeu, mas trazendo 1 hora após. Agora os elementos trabalhados pelo estômago e agora já os intestinos estão prontos, e rapidinho ela vai ajudar a carrear para dentro das células a quantidade maior de ferro. Mas 1 hora depois, a acerola, a laranja, o limão e etc. Por isso que a gente precisa ter uma noção mais exata disso. E o Espiritismo ensina tudo isso, porque nesta vida eu não estudei outra coisa senão o Espiritismo. Até porque ele é a síntese da filosofia, ciência e espiritualidade ao mesmo tempo. Mas só fala-se muito na água, pH da água, não é? Como que nós podemos tratar a nossa água? Como saber se o pH, porque nós recebemos do coletivo, né? Exato, isso é a coisa mais fácil que tem. Você estuda o Evangelho no Lar, ele fluidifica e alcaliniza do piso ao teto, tudo que existe, em 5 minutos de leitura somado à oração. Então compra água mineral quem quer, eu nunca uso, porque às vezes tem uma garrafinha, a gente usa, mas o pH das águas 4,5, 5 e pouco, raramente algumas chegam a 8 e pouco, no caso da água de Ibirá 10 e pouco, 11 mais ou menos. O ideal seria 9, mas para quem estuda, tem o hábito da oração, estuda o Evangelho, tem o hábito da oração e se transforma na conduta no Evangelho vivo, tudo se alcaliniza de dentro para fora e de fora para dentro, o que for necessário. Agora, ter o cuidado do que entra, porque o excesso de alimento gera enfermidade, segundo Allan Kardec. E a alimentação indevida vai gerar uma sobrecarga de trabalho para o corpo, e ele vai adoecer para expulsar um energismo sem necessidade no próprio corpo. Eu queria saber sobre o adoçante e o glúten. O adoçante e o glúten. Eu preferi você não ter perguntado adoçante. Deixe lá onde fabricaram. Porque, veja, é uma molécula artificial que 3 gotas daria para enganar o seu paladar numa xícara de chá, por exemplo. 3 gotas. Aí a pessoa espreme o negócio, certo? E acha que é a metade do vidro. Então acostuma a tomar sem açúcar. 1 semana seu paladar. Eu tomo todo o chá sem açúcar, todo o suco sem açúcar, etc. De preferência eu gosto da fruta. Você não perde as fibras, você aproveita todo mundo e trabalha com mais tranquilidade. Então não ficar na dependência de elementos ou alimentos artificiais. Já foi provado que nenhum deles são muito pior do que a própria açúcar. Por exemplo, os chamados diets são muito pior do que os chamados zero. Tem mais açúcar do que o que fala que não tem. O limão com água em jejum alcaliniza isso, o organismo. Se você espremer e trouxer na hora. Agora, se você espreme e deixa lá meia hora, aí é melhor você já doar para a plantinha, para alguma coisa, porque não vai te ajudar. Mas você pode, se conseguir, pode colocar até o limão puro, sem água, mas com um pouco de água e evita as doenças. E já vai conversando com ele, com a água, evangelizando ambos. Fala, a intenção que você me ajuda em tal coisa. Fala, está aqui uma irritação na mucosa do meu estômago, e está querendo irritar o povo aqui, querendo transformar num gastrite. Eu quero que você vá lá e ajude esse povo a tomar juízo, a se recuperar, porque o limão cura o gastrite, e etc. Mas se a coisa estiver pegando a azia, o gastrite, a úlcera e o refluxo, daqui a pouco eu dou uma receitinha. E o bicarbonato de sódio? Ele falou que até cura o câncer, né? Você quer falar o efeito ou a causa? Eu já ouvi falar, né? Pode ajudar no alívio dos efeitos. Como eu disse, o câncer está na alma, está no nosso emocional, está no nosso inconsciente.
Ali é que está a construção do desequilíbrio através dos milênios, que o Ramatiz fala que nós podemos estar irritando, movimentando essa energia com a nossa emoção, com o nosso pensamento, perturbando, às vezes há decênios, há séculos, até milênios, e agora ela se revoltou de vez conosco. E se não houver mudança estrutural no pensamento, alto amor, alto perdão, não há como curar-se. E a alegria, a esperança e a gratidão foi um experimento científico que encontraram nessas 3 estruturas um antídoto que fortalece o sistema imunológico em 300 mil vezes. Então, alegria de viver, gratidão pela vida, esperança de melhoras, câncer não tem espaço. Mas o bicarbonato, ele traz algum benefício para o nosso corpo? Ele ajuda nesse processo de alcalinização. Tanto que você coloca um bicarbonato na água e coloca uma fruta com agrotóxico, ele ajuda a tirar o agrotóxico. Então ele faz alguma coisa de extração desse ambiente ácido do corpo, embora pareça que ele seja ácido. Então um ácido vai atrair o outro pela ressonância e levar para fora do organismo. Mas ele não é ele que vai curar, ele vai aliviar o efeito. Assim como você está com azia, você pode tomar um elemento lá que foi para isso, parece que aliviou, mas permanece a causa. Agora, quer a solução da azia, além de mudar o seu azedume, o ácido corrosivo da amargura, da impetuosidade, etc., que está destruindo aqui o estômago, o polvilho de batata doce seria o ideal para ajudar você a solucionar o efeito azia, gastrite, úlcera e refluxo. Mas sem a mudança do comportamento, aprendendo a digerir as provocações, as perturbações, não vai haver a cura. Então ele vai ajudar a recompor os tecidos periféricos. Agora a cura interna depende da mudança da estrutura do comportamento. Licença, por favor. O senhor veja, falando em câncer novamente, a Angelina Jolie, ela teve o câncer e foi dito que foi por... a mãe dela já havia tido, e ela teve a mesma agressão no corpo dela. Será que ela atraiu os pensamentos dessa mãe em alguma coisa na vida? Você não deveria ter perguntado esse negócio também, não. Porque a Angelina Jolie, ela tirou os seios porque a mãe teve câncer, achando que isso evitaria ela de tê-lo. Exames provaram que ela poderia desenvolver. Agora, eu sou herdeiro de mim ou da hereditariedade dos meus pais? Sou herdeiro das minhas obras. Então, o material genético dos meus pais pode criar o que nós chamamos de tendências. Ele pode ter a tendência a gerar câncer, mas eu, com as minhas virtudes, eu altero essa argila. Joana de Ângeles. A medicina, a ciência acadêmica acredita que eu posso mudar o fenótipo, o comportamento do DNA para não gerar o câncer, mas não posso mudar a programação hereditária. E a ciência espiritual com Joana de Ângeles, em Dias Gloriosos, eu posso mudar não só o fenótipo, o comportamento, o genótipo também, a consciência do DNA, e não ter coisa alguma. Tanto que várias pessoas na minha família começou a epidemia de apendicite. E a minha esposa, eu acompanhei um exame com ela e o médico na colonoscopia, porque eu sou o único cara que conhece a minha esposa por dentro e por fora. Porque fez a endoscopia, eu acompanhei. Depois a colonoscopia, eu já conheço você melhor do que você. E a hora que chegou lá no apêndice, o Dr. Ronaldo fala, veja que cirurgia perfeita. Mas ela nunca fez cirurgia de apêndice. Então a consciência dela, vendo que a coisa estava pipocando no meio, fala, já que tem uma tendência, vou resolver essa situação. Então nós podemos modificar a estrutura do DNA que traz a tendência e vacinar-nos. Agora, arrancando pedaços do corpo, ela pode ter arrancado os seios. Se ela não mudar o comportamento, vai eclodir em outro lugar, porque se não achar
Porque os seios, por que eclode às vezes na estrutura feminina? Por conta da insegurança, do ciúme, da impetuosidade, vai refletir aqui, no homem, na próstata. Então, se não trabalharmos isso, a autoconfiança, a segurança e etc., não vamos fazer cessar essa causa. E se não tiver os seios, vai eclodir em outro lugar. Isso aí é um fato. Doutor Sebastião. Oi? No caso, a gente tendo câncer, tudo depende da nossa reforma íntima. Fala aqui para todo mundo. A gente recebe a notícia que está com CA. Aí a gente tem que fazer nossa reforma íntima para se curar. E a gente vai saber o que levou até aquilo. Se os ciúmes, a insegurança, essas coisas que você falou. Porque acho que cada câncer é um sentimento. O câncer, e eu falo de experiência própria, é uma doença, assim como as demais, personalizada. Cada um construiu o seu. Tanto que antes eles pensavam que era um vírus. E já tinha mais de 400 estruturas cancerígenas catalogadas. Hoje, com o estudo do Dr. Décio Andoli e outros profissionais, cientistas e médicos, chegaram à conclusão que o câncer é um conjunto de fatores, de tristezas, de mágoas, ressentimentos, coisas não resolvidas, que cria a estrutura no próprio espírito, na alma, no seu inconsciente. E mudando a causa, porque eu fui visitado por 14 processos cancerígenos. O que são processos? Eu percebo isso quando está eclodindo na minha mente, no meu emocional. Alguns começou a resvalar no físico, começando a desmanchar minha coluna, as articulações, travando ou infeccionando toda a estrutura muscular e várias outras coisas. A estrutura de um dente que infeccionou, que virou uma coisa horrorosa dentro de 2 dias, destruiu quase toda a estrutura óssea da mandíbula e várias outras situações. Só que fazendo as correções que a gente chama de reforma íntima, mudando a estrutura do pensamento, do sentimento, palavras e atitudes, porque se é na boca, como eu estou usando as palavras? Qualquer doença na boca, laringe ou a tireoide, paratireoide, uso inadequado da fala. Se eu mudo a maneira de falar, sem ferir, e nem ferindo-me, e nem o outro, cura-se tanto o problema de tireoide, paratireoide, quanto qualquer coisa que esteja acontecendo na própria boca. Quando eu descobri isso, nunca mais teve cárie nos meus dentes. E reconstruí quase a totalidade do esmalte que não tinha. Porque eu achava que escovar era para fazer forças. Cada 1 mês e pouco tinha que trocar a escova. Hoje eu uso até 5 anos a mesma escova, porque ela não gasta. Eles falam, você troca a escova, se gasta. Eu falei, a minha não gasta, então eu vou ficar até a próxima encarnação com a mesma. Mas às vezes a gente fala, ela também precisa evoluir. E o povo precisa ganhar dinheiro, a gente fica com troca de vez em quando. Deu para entender? Então é uma estrutura que, se eu mudo a causa íntima, principalmente de dentro para fora, e a alimentação adequada de fora para dentro, e alimento, como eu disse, não é só o que se come, é o que se lê, o que se ouve, o que se vê, tudo que você traz através dos sentidos para dentro de você, e tudo que você cria através da sua consciência, do seu pensamento, sentimentos, palavras verbalizadas ou não, de dentro para fora. Mas arrancar um pedaço do corpo, atacá-lo, agredir com quimioterapia, porque você vê, no primeiro processo me deram 2 meses. Vou agredir meu corpo para quê? Sendo que eu vou só ter 2 meses. Vou sofrer o efeito daquela bomba atômica. Falei, eu não vou fazer isso comigo. Já que eu tenho que morrer, vou morrer desse jeito. E tinha aceitado de primeira. Mas minha esposa me mostrou a fonte e o mapa. Falei, agora só não cura se não quiser. E é fácil, é simples curar-se. Mais difícil é adoecer. Porque eu fui olhar para trás, quantos anos eu agredi meu corpo e ele não adoecia. E eu mudei o pensamento, porque a última vez que eu busquei auxílio na medicina com medicação foi quando eu tive uma pneumonia simples, que levou mais ou menos 6 meses para equilibrar, que meu sistema imunológico sempre foi, no passado, era um pouco frágilzinho. Eu não mudei o comportamento, voltei para a casa espírita, tive uma pneumonia dupla no outro dia. E aí eu fui desenganado pela medicina espiritual. E curei, com o auxílio deles, a receita, levei a efeito. Com 1 semana eu curei a pneumonia dupla com o pensamento, com sentimentos amorosos, com a mudança de conduta, e aí nunca mais tomei medicamento. Eu gostaria de
saber sobre a vesícula, que hoje está muito comum as pessoas terem que tirar a vesícula. O que desenvolve na vesícula, no caso? No meu caso, além da mágoa, do ressentimento, da impetuosidade e um monte de coisas, eu não sabia quando eu fui desenganado, porque entra em depressão, entra em parafuso, e eu tomei até 25 doses por dia, quase tudo tarja preta, como eu disse, mas um dos medicamentos se chama Depaquene. Eu não sabia que ele detonava o fígado, petrificava a vesícula, e só dele era 6 doses por dia. E aí a minha vesícula petrificou. Então ela infeccionou inteirinha, enrugou, eles falam o efeito maracujá, e virou um processo cancerígeno de alto risco. E já está com 10, 12 anos que eu estou negociando com ela o prolongamento do contrato, porque vesícula não se opera, Dr. Laí Ribeiro. E ela já desinfeccionou, já voltou ao tamanho natural, já fracionou em vários cálculos, já saiu um pouco e ainda tem um pouco. Mas e quando é uma criança? Que foi o caso. Criança é o corpo, o espírito é milenar. Se soubermos fazer o processo, porque ele ensina 5 dias você comendo 5 maçãs menores ou 4 maiores, no caso do adulto. A criança pode ser proporcional. E se tiver dificuldade da maçã, pode ser aquele... Tem um cloreto lá, que tem um nome lá que eu esqueci agora. Magnésio. Não. Cloreto e magnésio é uma coisa, tem um cloreto lá que é o equivalente à maçã. Agora falhou aqui. Meu arquivo não veio. Oi? Não é sódio também não. Eu tenho, depois eu lembro. Que pode usar, mas o ideal é a fruta mesmo. Se não comer a fruta, o suco. Passa na centrífuga, pega o sumo lá e dá para a criança. Seria o equivalente se fosse o adulto, 4 maçãs maiores ou 5 menores, durante 5 dias, de segunda a sexta. Mas nesses dias, nada que colocaria a vesícula em ação, nada de laticínios, nada de carne, nada de tempero, só água e sal, e o mais sonsinho possível, para a vesícula ficar de férias. Então ela vai ficar paradona ali, meditando, porque ela sabe que a gente quer salvar a pele dela. E a maçã vai diluindo os cálculos, certo? Biliares, ali na estrutura da vesícula, vai amolecendo, e agora no 6º dia você vai comer alguma coisinha até as 2 da tarde e depois jejum, porque às 6 horas você vai tomar cloreto, sulfato de magnésio, que é o sal amargo. Você vai tomar uma dose, 6 horas, às 18 horas, 20 horas, outra dose. E é uma belezura tomar aquilo. Delícia. Às 20 horas, aí é mais delicioso. Você vai pegar 180 ml de limão espremido na hora, 125 ml de azeite de boa qualidade, mexer os dois, você já põe um canudinho para a coisa passar meio direto, certo? E toma já em pé, nem deita, em pé, aquela moçadinha que vai dar o tranco na vesícula para ela acordar e jogar o povo para fora que está lá. E o caso do sulfato de magnésio, que é o sal amargo, ele vai dilatar os vasos biliares, o canal que faz parceria com o pâncreas, de uma altura para frente, e o azeite vai lubrificá-los, e ambos vão ajudar também no amaciar os cálculos, e naquele tranco a moçada vai começar a descer para os intestinos. E no outro dia cedo, que acabou de tomar, aí você deita de costa, fica 20 minutos meditando, conversando com o povo. Eles falam só para você ficar 20 minutos quietinho. Eu já falo, conversa com seu povo. Após 20 minutos você fica deitado de costa ou do lado direito, nunca para o lado esquerdo, porque senão o canal pancreático, o que estiver saindo pode entrar no pâncreas. Aí o povo vai começar a trabalhar, e no outro dia cedo você dá um reforço às 6 da manhã, uma belezura, mais uma dose de sulfato de magnésio, o sal amargo. 8 horas mais outra.
e aí ninguém aguenta também, né? Resta alguma Aí, coisa da gente depois? oi? Resta alguma coisa da gente? Acho que nem a alma, até a alma sai do corpo. Mas sem comer até as 8 horas da manhã. Você só vai comer das 2 horas da tarde até o outro dia, você pode tomar água à vontade. Só às 10 horas da manhã que você já começa a tomar um suquinho, coisas levinhas, aí volta devagarzinho. Mas se você olhar lá no vaso, você vai ver que vai sair N pedrinhas do fígado e da vesícula. Esse é o processo de extrair pedra da vesícula, que um médico filipino escreveu um livro inteiro como extrair pedras do fígado e da vesícula, e o Dr. Lair Ribeiro, como médico e como nutrólogo, aconselha a mesma coisa. Não foi a vesícula. Apêndice também, o que ele faz, esse mocinho bonito, agradável? Quando um processo de infecção poderia devassar o seu intestino, o apêndice aprisiona aquele povo, morre para salvar o resto, quando não tem jeito. Então vai detonar os seus intestinos, principalmente, né, o intestino grosso. Então, já que vai detonar o povo, ele cria uma armadilha, as bactérias entram, fecha a porta, ele morre para salvar o resto. Essa é a função do apêndice na atualidade. Vamos terminar. Que o Hitler mandou tirar de todo mundo lá para não dar problema no futuro. Ele não sabe a besteira que fez. O quê? O Hitler. Ele mandou lá, o Hitler na época lá, ele mandava operar o apêndice desde as crianças já, para não dar problema no futuro. Vamos terminando? Vamos terminar, porque então vamos lá. Ela quer mais uma pergunta. Eu fico até amanhã com vocês, né? Porque eu nunca vi. Sábado da aleluia, que era o dia da gente estar magoado, espancando os outros, batendo no Judas, né? Vocês estão aqui querendo renovar, que vocês já morreram ontem, já está se renovando hoje, nem precisa chegar amanhã, né? Deixa ela. Antes dela fazer a pergunta, está programado para terminar meio-dia, mas quem define é seu Paulo Público, a organização da casa. Se vocês quiserem mais 15, 20 minutos, ele tem essa disponibilidade, mas tem que saber se vocês têm e se a casa concorda, tá bom? Eu acredito que não seria o ideal, porque muitos programaram voltar para casa. Então, mas a sua pergunta só. Então, eu queria saber sobre a enxaqueca, que a minha amiga aqui, ela tá com enxaqueca desde a hora que ela chegou e só piora, já tomou 2 remédios e nada. Aí eu queria saber qual que é a questão. Então vem aqui a amiga dela. Vem aqui. Segura aqui. Ai, meu Deus, que perguntar. Ai, chegou naquela hora que o senhor fala, você não devia ter perguntado isso. A enxaqueca é sua? Não, mas está sempre aqui. Então você não registrou em cartório nem nada. Está disposta a libertar-se dela? Uhum. Então, dores na cabeça, má circulação da estrutura do próprio cérebro. Então preste atenção mais na sua respiração e o enriquecimento do ar que você respira. Faz isso agora. E vai imaginando a criação dos hormônios do bem-estar. Serotonina, noradrenalina, a morfina orgânica. E ao mesmo tempo entrando ar de boa qualidade, oxigenando o cérebro, harmonizando a estrutura, colocando em ação o energismo, porque dor é energia coagulada, movimentando a energia, desaparece a dor. A alegria de viver relaxa os músculos fisiopsíquicos, abre os espaços para que entre a esperança, que é a vitalidade e diretrizes, e ao mesmo tempo a gratidão, que é o compromisso de uma vida plena, saudável e feliz. E ao mesmo tempo você toca nas suas têmporas, aqui, com as 2 mãozinhas, movimento circular, assim, esse eu faço. Amoroso, e o pensamento de bem-estar e o ambiente sem dor. E você pode dizer como a música interpretada por J Quest, que é do Milton Nascimento, parece, ou de outro autor. O autor eu não lembro, mas o Milton é o que cantou pela primeira vez que eu a ouvi. Ei dor, eu não te escuto mais. Ei medo, eu não te escuto mais. Quer saber para onde eu vou? Para onde haja sol. É para lá que eu vou. Para o reino de Deus em mim. Isso.
Como está a amiga da minha amiga agora? Bem, de verdade, gente. Muito obrigada. Tá bom. Meu marido me pergunta sobre hernia de disco. Hérnia de disco? É o exercício que eu vou ensinar para eles depois. Hérnia de disco, houve a pressão de uma vértebra na outra e ela sai fora do espaço. Então cria como se fosse um apêndice aqui fora. Está ali o quiroplata, o terapeuta da quiropraxia. Ele vai te ensinar um exercício a técnica de Mackenzie para voltar à hérnia que ele me ensinou. Eu botei o povo para dentro de novo e a coluna ficou bonitona assim. Então tem cura só com o exercício que ele vai te ensinar depois de bandeja. Eu ia fazer os exercícios, mas por conta do tempo. Então alguém, por favor, pegue com cuidado aqui a mesinha e tira daqui. Põe lá no fundo, depois a gente guarda aí. Isso, pode pegar. Isso. Vai em dois que... Isso. Só afaste uns 2 metros daí. Aí, tá ótimo. Então veja. Aí quem quiser se aproximar, fique à vontade, mas não, acho que não há necessidade. Ela... Pode afastar isso? Pode afastar, mas nem precisa. Não. E eu vou deixar o microfone porque eu não tenho como ficar com ele. Então, se quiser fazer o exercício na cama, seu colchão é ortopédico, também não vai querer muita moleza fazer em colchão mole. Então nós vamos... Ele já está deitado. Então vamos ficar na cama. Está lá o bonitão esperando. Então nessa posição, a coluna não apoia totalmente na estrutura, mas nesta posição ela apoia totalmente. Deu para entender? Quem quiser pode. Então nessa posição a coluna apoia totalmente. E colocando-se as mãos por trás da cabeça e só fazendo de conta que vai erguer, e basta 1 centímetro ou mais, você tensiona toda a musculatura do corpo, principalmente a do abdômen. Quem quiser colocar a mão no meu abdômen vai perceber. Então segura 10 segundos, depois volta, relaxa. 10 vezes que faz isso, se aguentar fazer as 10, é um exercício fantástico. Aí quer dar uma incrementada, fortalecendo, porque isso vai fortalecer o músculo da barriga, principalmente do abdômen, ajudando a coluna na sua sustentação, fortalecendo o músculo das costas. Mão aqui, puxa ao encontro do peito, a outra perna esticadinha e segura. E conte até 10 também. Depois troca a mesma coisa, sempre de uma maneira confortável. Se doer, está forçando a barra. Então tem que ser prazeroso. Após fazer as duas, pode fazer isto. E agora, tanto aqui quanto aqui, fazer esse exercício que ele é relaxante e seguro por um pouquinho também. Se quiser forçar um pouco a barra, mãos embaixo das nádegas, que vai dar o apoio, segura as pernas. Está forçando todo o músculo de todo o corpo. Se quer abusar um pouquinho, né? E aí solta, relaxa. Aí vocês vão brincando. E se quiser ainda forçar mais um pouco, põe as mãozinhas embaixo das nádegas, vai andar de bicicleta. Ficou entendido? Quer trabalhar os pneuzinhos de ladinho? Cruza a perninha aqui, as mãozinhas aqui, faz de conta que ergue um pouquinho e faz esse movimento, querendo torcer para o lado de cá. Torcendo para o lado de cá, trabalha o pneuzinho de cá. Do outro lado, o outro. Ficou entendido? Então, basicamente, isso já dá para fazer uma proeza legal. Levantar,
de ladinho, mãos como alavanca, essa, depois essa. E no caso da cama, já joga as perninhas lá fora, ajudando e assim por diante. Então, moleza agora. Entendido? Então, são coisas simples que têm o mesmo efeito de um aeróbica, de toda aquela coisa que a gente faz, às vezes agredindo o próprio corpo. Até para o braço. Vamos colocar no braço, porque você está usando o braço para puxar a perna. Você já está fazendo o exercício puxando. E se quiser ainda forçar um pouquinho o braço, o exercício que ele vai fazer que ajuda. Vem aqui, Alexandre. Você mesmo, né? Segura aqui o exercício é esse aqui. Depois o Alexandre vem que ele vai corrigindo se eu fizer besteira. Então vocês estão com um torcicólogo do lado direito. Foi olhar para o moço lá, que não devia, e aí deu o torcicólogo do lado de cá. Né, Alexandre? Então você vai deitar de bruços e virar exatamente o pescoço. Põe o microfone aqui perto. Para o lado que você olhou para o moço e deu o torcicólogo. E ficar mais ou menos de 3 a 5 minutos. É isso, Alexandre? Fazendo isso, quer colocar a hérnia para dentro, cotovelinho, aí a hérnia já começa a voltar para trás com esse exercício. De 3 a 5 minutos, olhando para o horizonte. Você está trabalhando a cervical aqui atrás já também. As mãos para cima. Mãos para cima. O cotovelo alinhado. Alinhado com o ombro. Com o ombro. E aqui, ó, tudo relaxado. Aqui relaxado, e você olhando para lá e ainda ajudando a cervical aqui, porque a hérnia que estiver aqui na cervical também está vindo. E a ponta dos pés? Ele fica ali, o ideal é assim, ó, reto assim, nunca retinho aqui. Aí, forçando um pouquinho mais a amizade. Isso. Linha reta, e você vai ficar também. Esse é o mais, força mais um pouquinho. Você queria fortalecer seu bracinho. Aí de 3 a 5 minutos. Esse aqui força a amizade no início. E depois, já que ela quer trabalhar o bracinho, né? Não precisa mais do que isso, você trabalhar seu bracinho. Só uma vez. Você só vai fazer isso, ó. É a pranchinha. Corpo retinho. Porque não é a quantidade que você faz, é o esforço do músculo em como você faz. O pescoço é só um lado? Oi? O pescoço vira os dois lados. É o lado que está do torcicólogo. Mas como fazer um exercício assim no dia a dia, só para fortalecer os dois lados, né? Os dois lados aí você faz, aí você não precisa, aí seria isso, segura aqui. Aí você está aqui, você olha para o moço dali, olha para o dali. Depois olha para quem está lá em cima, quem está lá embaixo, ou depois olha para todos os lados. Entendeu? Devagarzinho. Eu faço, mas aquele chão nunca fiz. Aí, mas ali já dá um tchan a mais ali. Tá bom? Paz profunda, gratidão eterna. Catarata. Ela está falando que vai fazer uma pergunta do glaucoma e da catarata. É o próximo seminário. Mas tem uma médica curando todas as doenças dos olhos com exercício de visualização. Exercício de fortalecimento da musculatura do olho. Pode buscar na internet, eu esqueci o nome. Eu sei que é oftalmologista. É a oftalmologista. Então ela não quer o seu dinheiro, ela quer que você sare. Só para catarata. Frente ao sol de manhã, feche os seus olhinhos, olhe para o sol e vai fazendo o exercício. Então a estrutura do sol passando pela estrutura da pedra que está cobrindo aqui, pelas pálpebras, e você deseja ver claramente, isso já vai diluindo o que nós chamamos de catarata. É doutora Gibrael? Tatiana Gibrael. É Tatiana Gibrael, isso. Obrigado. Tatiana Gibrael. Depois eu mando para ela o meu cachê. Queria deixar um recadinho. Agora o Alexandre vai dar um recadinho. E qualquer doença ocular, corrigiu a maneira de ver, porque eu tinha astigmatismo, estava quase com 5 graus. Corrigindo a maneira de ver, hoje a minha intenção é ver o
produto e não a embalagem, o que tem dentro dela de nobre, não como ela está se comportando. E já está com menos de 1 grau. Então, qualquer doença é o uso inadequado que adoece. O uso adequado da visão cura qualquer uma. E para o Sebastião?